Jesus é preso, é crucificado, morre, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita. E num belo dia o Senhor Jesus aparece aos discípulos e Pedro está pescando, está nu, só com a parte de baixo da roupa. Se joga na água com vergonha de Jesus, quando ele percebe que é Jesus. Depois ele se cobre, vai até Jesus, e Jesus sara a vida de Pedro, sara a alma de Pedro. E a partir dali, Pedro se converteu. E agora a vida de Pedro vai ser vivida para fortalecer a vida de seus irmãos. Pois Pedro se tornara depois um grande líder da igreja, um apóstolo, que levou o evangelho a milhares e milhões de pessoas em sua época. Foi uma das pessoas mais importantes de Atos dos Apóstolos, porque a missão dele ele cumpriu, fortaleceu os irmãos, Jesus disse: Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus responde para ele: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, fortaleça teus irmãos. Pedro, você me ama? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você realmente me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Por que Pedro disse isso? Porque ele disse para Jesus: morrerei com o Senhor se for preciso. E Jesus disse para ele: ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Nunca, jamais eu o farei, Senhor. Esta noite, Pedro. Então depois que ele negou, ele entendeu. E agora Jesus faz a terceira vez essa pergunta, se ele o ama. E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Deus me conhece muito mais do que eu mesmo. Deus te conhece muito mais você do que você mesmo se conhece. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Fortalece teus irmãos. Você foi chamado, igreja, para fortalecer os teus irmãos. Ô pai, você foi chamado para fortalecer os teus filhos, a tua esposa. Ô mãe, você foi chamada para fortalecer os teus filhos, o teu marido. Você foi chamado, irmão, irmã, para fortalecer aquele que está ao seu lado, aquele que está à sua frente, aquele que está atrás de você. Eu e você fomos chamados para fortalecer uns aos outros com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Esta noite, o dom de dar ânimo, de servir, ele precisa florescer. Ele precisa florescer em nós. Os frutos precisam ser dados, igreja. Chegou o tempo, este é o ano, de você dar muitos frutos para Deus. Fortaleça teus irmãos. Fortaleça teus irmãos. Você precisa ser um fortalecedor daquele que vai precisar de força. Mas eu não tenho muita força. Deus dá. Deus dá. Mas como eu, passando por uma situação, posso fazer alguma coisa? Você pode, se te converteres. Se você parar de olhar para você, se eu parar de olhar para mim, se eu parar de cuidar somente dos meus interesses, eu posso fortalecer a vida dos meus irmãos. Percebe? Tenho muita coisa para fazer para mim, mas antes eu vou fazer para os meus irmãos. E Deus me vai conceder as outras coisas que eu preciso. Antes eu vou servir os meus irmãos, porque assim Deus me recompensará com as coisas que eu necessito. É assim que Deus vai fazer na tua vida. É assim que Deus vai fazer, para que você prospere. Mas nesse processo,
É necessário que você esteja acordado. É necessário que você não durma. É necessário que você não volte a se acomodar. É necessário que você esteja na ativa, fazendo o que você sabe que tem que ser feito. É necessário que você tenha uma vida de oração. É uma necessidade que você se envolva mais com teu irmão, com tua irmã, com a tua igreja. Somos uma família. Nós somos uma família. Se nós somos uma família, os teus problemas são meus problemas, e os meus são seus. Vamos nos ajudar uns aos outros. Vamos trabalhar uns pelos outros. Vamos ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Essa é a vontade de Deus para nós. Vamos trabalhar. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Vamos fazer enquanto podemos fazer. Porque Deus tem pressa, igreja. Deus tem pressa. E nós não podemos ficar aí perdendo tempo, murmurando, nos lamentando, reclamando, chorando pelos cantos, abaixando a cabeça, chutando pedras. Não! É hora de erguer a cabeça. É hora de saciar-se da água viva de Deus, erguendo a cabeça e marchando para as vitórias que Deus tem preparadas para nós. Deus tem muito a fazer. Chega de dormir. Dormimos bastante já. São 9 anos de ICD. É hora de trabalhar mais. É hora de fazer mais. Aquilo que Deus deu a você é para você fazer. Amém? Você que não entendeu isso, é hora de você passar a entender. O que Deus deu a você, você tem que fazer. Se você não está fazendo, está defasado. A igreja está com deficiências, porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Você foi chamado para dar ânimo? Faça-o. Traga. Motive. Incentive. Alegre. Precisa arrastar, arrasta. Precisa pegar no colo, pega. Você foi chamado para fazer isso, faça. Porque estas pessoas precisam de você, para estarem aqui, para ouvirem a verdade de Deus e serem libertas por ela. Faça o que Deus chamou você a fazer, igreja. Você sabe, hoje você foi restaurado aqui. Você foi esclarecido aqui. Todos os que estão aqui comigo têm dons. Todos os que estão aqui comigo têm dons. E muitos dos que estão aqui não estão usando seus dons para Deus. Muitos dos que estão aqui estão sentados, não estão fazendo o que tem que ser feito. Claro, alguns achavam, eu não tenho nenhum dom, então eu tenho que ficar aqui esperando. Eu vou contribuir, eu vou ajudar. Todas as obras que tiver, eu vou dar a minha parte, fazer a minha parte. Está fazendo uso do dom. Está fazendo uso do dom, está certíssimo. Alegre-se. Deus te deu o dom para contribuir. Você que não consegue só contribuir, tem que ir, tem que estar, tem que fazer, colocar a mão naquele arado. Faça. Levanta-se, levante-se. Estamos esperando mais homens, mais mulheres engajados nesse trabalho conosco. Venha, você tem espaço aqui, você tem espaço. Fortaleça teus irmãos. Tem muitos irmãos nossos que ainda estão perdidos, que ainda estão na escuridão. Eu e você temos que fortalecê-los. Somos nós que temos que fazê-lo. Para de cuidar só da tua vida, para de cuidar só das tuas coisas, para de correr atrás só dos seus interesses. Priorize fortalecer a vida dos que estão fracos. Porque as coisas que você precisa, Deus vai acrescentar. Deus vai fazer. Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. É hora
de ouvir a voz do Espírito Santo nesse lugar e tomar a sua posição. Aonde Deus chamou você? Onde foi que Deus chamou você? Aonde foi? Vamos lá no Romanos. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Alguém tem o dom de profetizar, anunciar a palavra de Deus? Anuncie a palavra de Deus. Anuncie. Eu não preciso estar só num púlpito para anunciá-la. Aonde quer que eu esteja, eu sou chamado a anunciar a palavra de Deus. O seu dom é servir. A igreja precisa de muitos obreiros. A igreja precisa de mundo. Os projetos que nós temos precisam de muitos obreiros. Teu dom é servir. Venha servir conosco. Vamos servir. Você tem espaço aqui. Você tem espaço. Agora o seu dom é ensinar. A igreja precisa de professores. O ministério infantil precisa. A escola dominical precisa. A escola teológica precisa. Seu dom é ensinar. Ensine. Você tem espaço aqui. Você tem espaço aqui. É dar ânimo? Que assim você faça. Hoje eu estava na igreja, foi tão bom o culto. E eu olhei para aquele irmãozinho, me deu uma vontade de ir lá e dar um cutucão nele, um chacoalhão nele para ele se envolver com a gente. Mas não foi hoje, eu fiquei ali. Mas não foi, Senhor me perdoa, o Senhor falou para eu não fui. Não perca mais essa oportunidade. Sentiu no coração de falar com alguém, de abraçar esse alguém, de motivá-lo, de animá-lo, faça-o! Você tem espaço aqui. Você tem espaço aqui. É hora de nós vivermos mais o amor de Deus. É hora. Se é contribuir, contribua generosamente. Exercer liderança, que exerça com zelo. Você foi chamado para liderança? Você tem chamado para liderança? A igreja quer investir em você. Quer investir em você. Quer dar espaço para você ser um líder. Faça. Se apresente. Comece a trabalhar. Porque você vai receber de Deus. Mas faça com zelo. Faça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Seu dom é de mostrar misericórdia, faça com alegria. Mostre misericórdia com alegria. Ajude as pessoas. Ame-as. Visite-as. Ore por elas. Seja misericordioso. Seja. Mas o seu dom não é nenhum desse. Você não se encaixou. Você não tem nenhum desses dons. Então espera aí. Vai comigo. 1 Coríntios 12. Verso 6. Verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo. Há diferentes tipos de ministérios, trabalhos, serviços da igreja, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, a fé, o dom da fé. Todos nós a temos, mas o dom da fé é dado a alguns. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro,
profecia, a outro, discernimento de espíritos, saber entender, a outro, variedade de línguas, falar em outras línguas, variedade de línguas, falar em outras línguas, para ir a outros lugares, a outros países, pregar o Evangelho. E ainda outro, a interpretação das línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós, eu e vocês, fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer brancos, quer negros, para você entender melhor. Quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, igreja. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que têm diversas línguas. São todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Você tem dons. Você tem. Olha para ele, fala para ela, você tem dom. Você tem. É você que está se achando menorzinho aqui na igreja. Você é especial, você tem dom. Deus te deu dons. Entendeu? E você precisa usar esses dons. Não olhe para alguém, se alguém te criticar e achar que você está querendo aparecer, ignora. O que importa é que no teu coração você está fazendo para o único Deus eterno, soberano e glorioso, Jesus Cristo. Faça. Porque a igreja precisa crescer, a obra de Deus precisa expandir na terra. E você tem dons, estão sendo desperdiçados. Estão sendo desperdiçados esses dons. Para de desperdiçar esses dons. Pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei nada, pastor. No que você é bom na tua casa?
Ah, pastor, meu marido gosta de um bolo que eu faço lá. Eu faço um macarrão. Pss. Você tem o dom para ajudar, o dom de ajuda, para ajudar a igreja com seus dons. Ninguém escapa de estar sem dons. Todos nós temos. Eu levo muito jeito, pastor, com criança. Você tem dom para trabalhar com as crianças. Você tem um dom de liderança para as crianças. Todos vocês têm. É hora de sair do banco. É hora de agir. É hora de trabalhar. Ei, isso é avivamento, igreja. Mãos à obra. Trabalhar. Agir. Não esperar acontecer alguma coisa para você vir, não. Você identifica o que é que está faltando na obra de Deus. Pastor Marcos, pastora Fátima, minha senhora, eu identifiquei falhas lá. Tem alguém que faz? Não tem, meu irmão. Posso? Deve. Faça. Você tem espaço aqui. Você tem espaço. Amém? Deus tem muito para dar a você nesta igreja. Nessa igreja. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de Deus essa noite. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Quando é que isso acontece? Quando eu entender que eu tenho dons e começar a colocá-los em prática. Use os seus dons para fortalecer os teus irmãos. Ninguém use o dom para, eu tenho dom. Me respeita, hein? Me respeita que eu tenho dom, hein? Não, hein? Tem gente tão humilde, eu tenho 9 dons. Nossa, que humildade. Né? Não faz isso não, tá? Não faz isso não. Os dons são dados pelo Espírito Santo. Não são nossos. São de Deus. Foi dado a cada um para que nós façamos o uso para o bem comum de toda a igreja. Amém? Você vai usar o teu dom? Você vai usar o teu dom? Você falou amém. Estou de olho em vocês, ó. De olho, hein, Maurício? Olha o Maurício fazendo de conta que não... Estou de olho em você, rapaz. Você tem dom na casa de Deus. Estou de olho, é hora de trabalhar. Viu, Robson? É hora de trabalhar. Tá bom? Tem gente que fala, não sabe. Vamos para esse acampamento, você vai descobrir muita coisa de você lá que talvez você ainda não saiba. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos lá, vocês vão ver. Você vai voltar trabalhando. Você vai voltar com gás. Você vai voltar pondo a mão na massa, no arado. Você vai voltar assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Para concluir, eu faço a leitura de Romanos 12, verso 11 com você. E depois 13 e 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Não vai aí? Achou? Diz assim: nunca falte a vocês o zelo. Sejam o quê? Não ouvi, sejam o quê? Olha para alguém e leia para ele. Seja fervoroso, fala. No espírito. Ô minha irmã, faz dias que eu não te vejo na casa de Deus, hein? Eu fiquei sabendo que você desanimou. Pois Deus está dizendo para você, você não descobriu o seu potencial ainda na obra. Como é que pode eu servir a Deus com tanto problema na minha vida? Você esqueceu que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias? Você já viu gente doente com o dom de curar os outros? Eu já. Eu fui curado por uma pessoa que era doente e tinha o dom de cura. Entendeu? Então não olha para você, olha para o que Deus te deu e faz. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam a quem? Ao pastor, é? Não entendi, sirvam a quem? Ao pastor? Que beleza. Ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Amém, igreja? Ele conta conosco. Ele conta com você. Amém?
Aleluia. A Carol tem algo a dizer aí para a igreja. Eu saio da igreja amada na paz do Senhor, amém? É de muita alegria que o Senhor me converteu. E é muito forte que Deus fez já. Eu era uma pessoa do mundo, podre mesmo. Já fui usada de diversas maneiras por homens. E quando eu me converti ao Senhor, eu era uma pessoa muito doente. Eu vivi 8 anos assim, ó. Essa vida aqui. Foi 8 anos, não foi 8 dias. Dá para ver? Foi 8 anos assim. E quando o Senhor entrou na minha vida, eu falei, Senhor, agora é pro tudo ou nada. Então aquilo que Deus falou para mim fazer, eu não sabia o que era para mim falar. Aí o povo, os missionários, desde que eu ia nas igrejas, muitos profetas falavam para mim, você vai ser missionária. Mas eu falei, eu não tenho entendimento da palavra do Senhor. Mas os profetas falaram, quando Deus pega, você já é escolhido e você tem que fazer a obra conforme o Senhor manda. Então, eu vou falar só o que já aconteceu na minha vida. Eu vivi escrava por uma pessoa, né? E o Senhor lá naquele lar, o Senhor começou a me usar lá. Me converti, eu orava por ela, ela tem câncer. E o Senhor falou, você vai orar nela. Mas eu falei, Deus, ela vai me chamar de louca. E o Senhor falou assim, eu não estou te perguntando se você vai ser chamada de louca perante a multidão. E aquele dia eu orei nela, o diabo se manifestou, eu expulsei ele. E ela aquele dia foi curada porque ela não conseguia dormir. Só que teve um dia, eu fui falar a verdade, que o Senhor mandou falar. No versículo de Mateus, eu não me recordo o número, mas fala, amar o teu Deus de todo o teu coração e o teu entendimento. E aquilo eu falei para ela, amar o teu Deus e não amar outras coisas, porque os homens da terra colocam os seus problemas para depois lembrar do Senhor. Eu, desde pequena, nunca fui incentivada por familiares para eu estar lendo a Bíblia, porque eles sempre tiveram religiões espíritas. Eu, desde pequeno, tenho a Bíblia na minha mão. Sempre li, procurei saber. Mas aquilo eu comecei a falar para aquela pessoa, e aquela pessoa falou que eu estava endemoniada e louca, que eu estava ficando louca. Tem muitas vezes que Deus manda eu falar para cada um de vocês. Muitos não acreditam que Deus está mandando eu falar. O Senhor falou para mim essa noite, filha, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu tenho 6 irmãos, cada um tem uma vida. Eu tive sempre vida de luxo, mas o luxo era falso. Onde eu morava, aquela casa é a melhor da favela, mas dentro faltava Deus. E o Senhor falou, filha, eu vou te tirar dessa tenda, porque aqui ninguém quer saber de mim. E eu vou te colocar aonde vai entrar a verdade. Então, se a pessoa não quer saber a verdade, o Senhor falou para mim, se eles não me escutar, eu te lançarei fora para outros lugares. E assim eu agradeço a oportunidade. Eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nunca desista dos sonhos de vocês. Eu nunca olhei para a minha dificuldade, porque muitas vezes os irmãos falam, coitada dela, uma aleijada. Uma vez, estava indo para a igreja, estava vendo uns jovens, tudo na banca, fumando droga. Falou assim, essa aleijada sempre tem que ser carregada pelos outros. E aquilo machucou meu coração. E eu olhando para o céu, falei, meu Deus, eles não sabem o que estão falando. Mas um dia, essa nação que me humilha, eu vou levar a geração para o céu. Porque Deus está me usando nessa cadeira para fortalecer muitos que andam e não agradecem o que têm. E eu dependo daqueles para me trazer aqui, eu agradeço todos os dias. E eu queria deixar para os irmãos assim,
Nunca desista do sonho de vocês. Foi 8 anos orando, chorando, mas sempre agradecendo a Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Carol, na Igreja ao Deus Eterno, que é a